Nessa videoaula a gente vai falar de confrontos e reconhecimentos de frases corretas e incorretas. Caraca, o que é isso? Isso parte deste princípio aqui, ó. Uma análise de períodos considerando coesão, coerência, clareza e correção. É bem comum da gente encontrar nas provas, qual das frases apresenta erro, qual das frases apresenta não está de acordo com a norma culta. E tudo isso envolve esses 4 assuntos: coesão, coerência, clareza e correção. E a gente vai entender esse processo agora aqui, ó. Coesão, o que é isso? Coesão textual refere-se à microestrutura do texto. Ela ocorre por meio de relações semânticas, e aí a gente vai lembrar que semântico significa sentido, semântico é sentido, e gramaticais, ou seja, as regras de gramática, as concordâncias, as regências, a crase, a pontuação. E eles assim, ó, ela ocorre por meio do sentido e da correção gramatical. No caso de textos que utilizam linguagem verbal e não verbal, publicidade, por exemplo, a coesão ocorre também por meio da utilização de. Legal da gente dar conta que essa coesão, ela pode aparecer não só em formato de palavra, mas ela pode aparecer também por uma relação de cor, por uma relação geométrica, pelas fontes, as fontes que a gente utiliza, pelas logomarcas, enfim. Essa coesão, ou seja, aquilo que vai dar liga para o texto, seja essa liga pelo sentido, seja essa liga pela gramática, ela vai se apresentar de várias possibilidades. É isso que a gente vai dar uma revisada agora. Observa o seguinte, ó. Nessa peça, a Jovem Pan busca vender a sua cobertura da Copa do Mundo de Futebol. Não a do Brasil, a gente vai descobrir da onde. Mas em nenhum momento usa essa palavra. Contudo, os elementos coesivos referem-se a esse esporte. Então, olha só. Primeiro detalhe, toda moldura é feita de bola de futebol. Já me dá uma cola boa, né? Já começa a ligar para o mesmo assunto a ideia. Depois a gente tem aqui, ó, os cantos, local de escanteio mais a bola. Ó, detalhe, como se fosse um campo de futebol, ó. E aí o escanteio ali naquele cantinho. Então, a gente tem umas fontes de ideograma oriental, o vermelho que é oriental, e ele dizendo, isto é que é um negócio da China. Jovem Pan na Copa do Mundo, a partir de hoje, diariamente. Turquia, tudo o tempo todo. E aí a gente tem uma coisa chamada de coesão. Caraca, Zambelli, tudo isso misturado, tudo isso me associa, liga, costura o mesmo assunto, a mesma informação, o mesmo sentido que ele vai estabelecendo para essas ideias. Isso é o que a gente chama de coesão e é isso que a gente vai dar uma pensada no decorrer dessa videoaula. Ele diz aqui, ó, o seu pai e o seu filhinho de 5 anos, o pai e o seu filhinho de 5 anos caminham por uma calçada. Repentinamente, o garoto vê uma sorveteria e fala, pai, eu já sarei do resfriado, né? E o pai responde, você não vai tomar sorvete. Observa que a gente tem uma série de informações e a gente acaba fazendo o pai acabou fazendo uma inferência. Ele deduziu a partir do comportamento e da fala daquele menino. Note que ele diz assim, ó, a resposta do pai não corresponde coesivamente à pergunta do filho. Porque o menino diz, pai, o meu resfriado. Só que o gurizinho ali, né, se fazendo de idiota. Ô pai, meu resfriado. Ele, não, vai tomar sorvete. A resposta não faz sentido pela coesão. Mas é claro que o contexto, né, mas nem por isso é incoerente. Porque o contexto tá definindo essa relação, né. Ou seja, tá passando na frente da sorveteria e o menino pergunta se ele já tá melhor, já tá querendo. A gente sabe como é que é da vida, né, é da vida. Então, é a mesma coisa, um cara tá andando no shopping com a namorada, daqui a pouco o cara cumprimenta uma amiga e aí a namorada já pergunta, já ficou com ela? Ou seja, não pode ter amiga, não pode cumprimentar, não pode nada. A inferência não faz sentido, né? Oi, já ficou com ela. Não faz sentido. Mas
A gente sabe que faz. E aí diz assim, ó, depreende-se que o pai conhecia o objetivo do filho. A gente sabe por dedução, pela lógica, pelo contexto, pela coesão. Apesar de não ser coesão, também não é incoerente. Tem sentido essa pergunta aqui. E aí a gente retoma um conceito chamado de anáfora. Ou seja, anáfora é algo que está para trás, essa informação está para trás. E aí retoma, a ideia da retomada, algo que foi dito antes, ou seja, para trás. Então, Edgar é um excelente professor. Ele observa. Quando eu falei ele, esse ele fez alusão a Edgar. Ele trabalha aqui na casa do concurseiro, ensinando conhecimentos bancários. Essa matéria, quem é essa matéria? Conhecimentos bancários. É muito relevante para concursos nacionais. Então observa que a gente vai tendo uma série de elementos que estão retomando ideias. Edgar, ele. Conhecimentos bancários, essa matéria. Todos os elementos que a gente busca, que a gente retoma, ou seja, uma relação anafórica. Mas também existe uma relação catáfora. O que é essa catáfora? Essa relação é um termo ou expressão que faz referência a algo subsequente. O que é esse subsequente, né? O que é essa ideia? Tá para frente, lembra disso. Tá para frente, estabelecendo com ele uma relação não autônoma, portanto, dependente. Existe uma certa dependência. E aí, uma frase para a gente entender é assim, ó. A Teresa olhou-o e disse, eu não sei quem é esse pronome. E aí, esse pronome vai ser citado na sequência. A citação está para frente. E aí, Edgar, você está cansado? Esse Edgar é esse pronome aqui, ó. Mas a referência está para frente e não para trás. Para trás, anáfora. Para frente, catáfora. Esse é o processo que é legal da gente saber essa nomenclatura, porque isso é comum de aparecer em prova. Na sequência, a tal da coerência. Lembra o que é coerência? Lembra que em alguns momentos de nossa vida nós somos acusados de ser incoerentes, ou seja, falamos algo e aplicamos outra coisa. Essa ideia da coerência é legal para a gente lembrar desse seguinte, que é algo que faça sentido, de algo que tenha lógica, de algo que seja trabalhado. Ou seja, na situação comunicativa, é o que dá sentido ao texto. São fatores de coerência. Encadeamento, conhecimento da linguagem utilizada, equilíbrio entre o número de informações novas e reiterações delas, possibilidade de inferência, aceitabilidade e intertextualidade. Moral da história: coerência precisa ter coerência. Ah, sério? Sério. Olha só, é legal da gente se dar conta que esse encadeamento, eu não saio aplicando um texto ou falando algo sem ter um propósito final. Então eu vou construindo a minha informação para chegar lá nesse final. Eu não saio, construo um pouco, dou o final, volto para construir. Isso não tem encadeamento. O encadeamento tem que ser algo progressivo, tem que ser algo sequencial. Depois, conhecimento da linguagem utilizada. Isso é legal da gente se dar conta que essa linguagem não precisa ser só a linguagem escrita. Ela pode ser a linguagem falada, ela pode ser um desenho, ela pode ser uma charge, ela pode ser uma série de possibilidades, desde que a gente tenha noção dos seus limites. Na sequência, equilíbrio entre o número de informações novas e reiterações delas. É bem legal da gente se dar conta que quando a gente quer defender um ponto de vista, a gente tem 200 argumentos. Mas não adianta eu falar todos e de uma ordem aleatória e sem ponderar os que são mais comuns dos mais elaborados. Então, quando ele diz isso, é legal da gente controlar um texto bom, é um texto que vai nos apresentando e vai utilizando essas informações. Depois, possibilidade de inferência, nada melhor do que um texto que a gente vai lendo e vai conseguindo pensar em outras possibilidades. Aceitabilidade, não adianta eu fazer um texto surtado, um texto cheio de informação que não é possível de se aceitar. Texto tem que ter algo
possível, tem que ser algo verdadeiro, né? Pelo menos nos textos de concurso é o que a gente encontra. E intertextualidade, ou seja, um texto que possa transitar nas suas possibilidades, ele pode estar na internet, ele pode estar num livro, ele pode estar numa apostila, enfim, que ele tem essa flexibilidade textual. Legal, sabendo disso, olha essa imagem aqui, ó, da Melissa Tur. Então essa imagem de 2005, uso didático da peça. E ele diz assim, ó, a frase, tá tudo errado o português que a gente conhece. Tá tudo errado, tá tudo escrito de um jeito estranho. Tá escrito assim, ó, nova coleção Melissa, para você que fala e entende qualquer língua. E olha que sacada que os caras fizeram. Eles pegaram, mostraram aqui uma paisagem, uma imagem de algo que não tem muito a ver com o Brasil, né? Uma relação de neve, de um carrinho de trenó, um sofazinho estranho, enfim. Não é muito a cara do Brasil, não é uma praia, não é um futebolzinho, água de coco, um açaí. Não, não. Uma relação diferente da nossa. E aí eles escrevem invertendo letras e criando palavras e a gente realmente entende. E ele avisa para você que fala e entende qualquer língua. Ele faz uma metalinguagem, né? Ele fala de linguagem com uma outra linguagem. E aí vem então essa ideia que a gente precisa. Olha essa daqui, ó. A elaboração desta peça utiliza características da pintura de Pablo Picasso. Mas quando eu vejo isso, essa comunicação me lembra exatamente Pablo Picasso. Ou seja, a gente tem uma coerência a partir daí. Faz parte eu ver esse tipo de imagem e pensar, Picasso, é isso aí, tem a ver com arte, né? Quando a gente lê essa da Chard, a gente lê assim, ó, para você que fala e entende qualquer língua. Realmente está tudo estranho isso aqui, ó. Tá estranho, não é o português e a gente consegue ler. Ou seja, é coerente, tem coerência, porque a gente está lendo uma coisa que não existe. Então, é exatamente essa ideia de textos coerentes. Olha só, esse texto aqui de dois gramáticos famosos que dizem assim, ó. É fácil de notar se quando falta coerência a um texto. Então aqui a gente já percebeu, né? É fácil de notar se quando falta coerência a um texto. Só o título do negócio já não é tão coerente. E aí vamos entender o que eles estão falando nesse texto. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, um motorista que vinha em alta velocidade perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes. Correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou-o até a calçada, parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. Então, mas olha que estranho esse final, né? Assim salvou-lhe a vida. Quem salvou-lhe a vida? O carro que levou, o menino que salvou, o próprio cara que se deixou ser salvo. Ficou uma frase horrível, ficou uma frase sem coerência. É essa a lógica. A gente lê o texto e não faz sentido, e fica ambíguo, fica faltando informação, e isso é o que a gente chama de coerência. No caso, incoerente. Certo? Que legal. E aí a gente vai ver alguns vícios de linguagem que marcam, então, algumas falhas que a gente acaba comentando que a gramática nos avisa. Esses vícios de linguagem vão se dar da seguinte maneira. São palavras ou construções que deturpam, desvirtuam, dificultam a manifestação do pensamento, seja pelo descobrimento das normas cultas, seja pelo descuido do emissor. Olha que legal, isso aqui é muito emocionante. A gramática se organizou para traduzir os erros. Existem estruturas que explicam os erros. Então eu já sei que as pessoas vão errar e eu acabo conseguindo explicar isso com uma teoria. É isso que é a lógica desses vícios de linguagem. Então, barbarismo. O que é esse barbarismo? É o desvio da grafia, na pronúncia ou na flexão de uma palavra. É bárbaro, né? Então,
desvia, grafia ou pronúncia ou flexão. Então, figuras que podem atrapalhar. Cacografia é má grafia ou má flexão da palavra. Então, flecha em vez de flecha, deteu em vez de deteve. Então observa que as pessoas escrevem assim, mas tinha que ser assim. Escrevem assim, mas tinha que ser assim. Ou seja, a relação de má grafia, de escrita errada, né? De erro de ortografia. Isso é uma cacografia. Lembra que caco é ruim, né? Então cacografia é uma escrita ruim, ou seja, errada. Cacoépia, erro de pronúncia. Então, marvado em vez de malvado. Então, a gente tem um erro de pronúncia, que é bem comum, né? Os problemas, enfim, os problemas, uma dor no figo, né? Que as pessoas acabam se atrapalhando, é da vida, é do dia a dia. Silabada, erro de pronúncia contra a acentuação da sílaba tônica. Então, púdico no lugar de pudico, rúbrica no lugar de rubrica. Também erros, principalmente com palavras que a gente não usa muito e principalmente para quem não sabe a acentuação, né? Se soubesse a acentuação, sabe exatamente o acento tônico, ou seja, a sílaba tônica de cada palavra. E o estrangeirismo, emprego desnecessário de palavras estrangeiras, quando elas foram aportuguesadas. Estresse no lugar de estresse. Claro que é diferente, né, pessoal? Eu tenho estresse, eu tenho estresse. Eu tenho estresse, é uma coisa bonita, uma coisa chique. Agora eu tenho estresse, né? Ou seja, o estrangeirismo tem o seu valor. Mas é claro que o estrangeirismo exagerado acaba prejudicando, né? Quantas vezes esse estrangeirismo não acaba nos prejudicando pelo excesso, que não precisa. Então, cuidado. Se tiver em português, dá preferência para o português. Depois, solecismo. Qualquer erro de sintaxe. Então, a gente pode ter 3 tipos de solecismo. Solecismos de concordância, solecismos de regência e de colocação dos pronomes átonos, né? Se o pronome vai na próclise, na mesóclise, na ênclise, na concordância com o sujeito, na regência com a parte da transitividade dos verbos, eu nem estou entendendo nada. Assim, ó, por exemplo, quando a gente lê haviam muitos erros. Bom, qual é o detalhe de haviam? Diz a regra padrão que o verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer, haver no sentido de existir e de ocorrer, ele não tem sujeito. O haver não pode concordar. Só que notem que na frase existiam muitos erros, ocorriam muitos erros. Então não pode ser haviam. Tem que ser havia, verbo no singular. Por isso que é um solecismo de concordância. A gente traduz como tá errado, mas existem explicações teóricas para isso. Regência. Assistimos o filme. Quando eu assisto VTD, eu ajudo a fazer o filme. Mas eu não vou ajudar a fazer filme, né? Eu quero ver em casa. Então eu assisto ao filme. E colocação pronominal, escreverei-te. Opa, só que esse verbo está no futuro. E verbos no futuro, quando nada puxa o pronome antes, tem uma coisa chamada de mesóclise. Por isso que não pode ser... por isso que isso aqui é chamado de solecismo. Erros de concordância, regência ou colocação. Ambiguidade. O que é uma ambiguidade? Ou anfibologia. Tá, ambiguidade, né? Nunca vai cair aquela outra palavra. Mas é algo mais ou menos assim, ó. Duplo sentido que ocorre em função da má construção da frase. Carlos disse ao colega que seu irmão morreu. O irmão de quem morreu, né? Então, esse é um problema de ambiguidade. Eu não sei se é o irmão do cara que morreu ou o irmão do Carlos que morreu. E isso é um problema bem comum da gente encontrar no texto, em tipo de questões que pedem para a gente corrigir. Ambiguidade, tem que saber usar ambiguidade quando é importante. No caso de uma prova de concurso não é importante, porque a ideia lá é traduzir algo para o padrão muito esclarecido. Então, ambiguidade a gente está vendo como defeito aqui.
E o eco? O eco são aquelas rimas, né? Meu coração bate com emoção quando cai o calção, ou seja, tudo né? Eu queria amar para poder estudar, para depois viajar e depois passear, é tudo ar. Essa é o que a gente chama de eco, né? Também é uma falha, também é um problema que a gramática encara como sendo algo que ela sabe que vai acontecer. Tanto é que dá o nome de eco. Caco, lembra que caco é ruim, né? Cacofonia, som ruim. Quando a gente aproxima duas ou mais palavras e lembra o som de uma terceira. Por exemplo, ela tinha 18 anos. Ela tinha, uma latinha pequenininha. Jaquetinha ido à aula. Jaquetinha, uma jaqueta pequena. Cobro 10 reais por cada. Por cada, um bando de porco, né? Pagou fulano? Quê? Já pagou? Já paguei, né? Ou seja, isso é cacofonia. É quando a gente junta duas ou mais palavras e lembra o som de uma terceira. Som ruim, cacofonia. Depois, neologismo. Isso aqui é muito legal. Criança adora fazer isso. Criar novas palavras. Novo, né? Então, essa formação de palavras novas, quando alguém diz assim, ó, devido ao apoiamento ao projeto. Apoiamento, amigo. Não existe apoiamento. Mas, note que se alguém escutar isso, não vai pensar, não existe. Ele quis dizer... As pessoas acabam entendendo. De alguma maneira, esse processo a gente tem que entender, certo? Isso se chama neologismo. Esse cara é o problema do mundo. Esse cara é legal da gente se dar conta. Brasília teve um governador bem famoso, que era o Arruda, um cara que guardou dinheiro na cueca, enfim. E o Arruda, ele tinha um lema de campanha que era: no meu governo não há gerundismo. O que é esse gerundismo? Que problema é esse que todo mundo aborda? Gerundismo é uma construção verbal, que é o terminado em NDO, que estabelece uma série de informações. É uma locução que diz assim, ó: seu uso é recente, é considerado por muitos vícios de linguagem, uma vez que o seu uso é demasiadamente impreciso. Quando eu aplico um gerúndio, eu não tenho data. Por isso que o Arruda disse, no meu governo não há gerúndios. Por quê? Porque no governo dele vai ter data. Só no caso da corrupção lá, enfim. Mas ia ter uma data. Não existe assim, ó, ligou para a prefeitura. Tem um buraco aqui no meio da minha rua, vocês não vão arrumar? O que os caras nos respondem? Não, tá, isso é o que mais responde. Mas quando eles são muito legais, eles respondem assim, ó, estamos resolvendo o seu problema. E estamos resolvendo não tem data. Estamos resolvendo é agora, e se eu ligar amanhã, estamos resolvendo. Se eu ligar daqui 5 meses, estamos resolvendo. Ou seja, não tem data, meu amigo. O gerúndio é impreciso nesse sentido. Ele não consegue me dar uma data específica. E aí, observe essas frases. A senhora pode estar respondendo algumas perguntas? Olha só, a senhora pode estar respondendo algumas perguntas. Por que a senhora pode responder umas perguntas? É muito mais rápido. Nós vamos estar repassando o problema para a equipe. Por que é vamos repassar o problema? Vamos estar repassando, né? Se a gente pode dizer vamos repassar, que é muito mais fácil. Quando ele diz assim, ó, a senhora vai estar pagando uma taxa. Por que a gente não diz que a senhora pagará uma taxa, né? Ou seja, vai estar pagando é um processo que está em andamento. Essa é a ideia do gerúndio. A ideia de processo, a ideia de continuidade. Então, eu venho estudando para concursos. Começou no passado e se estende até agora. Essa é a ideia do gerúndio. Legal? Depois ele diz aqui, então, para a gente pensar uma questãozinha clássica de prova, para a gente entender como é que é a brincadeira. Funciona assim, ó. Está clara e correta a redação do seguinte comentário sobre o texto. Ô, Zambelli, mas cadê o texto? É que essa questão vai abordar uma série de aspectos de português. E aí a gente vai ter que entender essa brincadeira. Ele diz aqui, ó,
Peter Booker não compartilha com a tese que... Não, mas para aí. É que se é tese de que os românticos viam o fenômeno da invenção como um atributo. A tese de algo, né? E não a tese que. Por isso que está errada a letra A. Percebe que são detalhes da gramática, tanto gramaticais quanto de sentido, que podem, nesse caso, fazer toda a diferença. Porque ele pede clara, ou seja, sentido, e correta, ou seja, gramática. É essa a ideia que ele está estabelecendo aqui. Na letra B, na visão de um historiador, não há feito isolado como invenção absoluta que independessem... Peraí. Independência? Por que uma relação de plural se ele só fala de gente no singular? Note que os elementos estão todos no singular, ó. Feito, isolado, invenção. Então não tem por que ter uma relação de plural. Por isso que a letra B está errada. Porque ele aplica um plural, sendo que todos os elementos que ele poderia fazer a concordância estão no singular. Na letra C, embora aparentemente se oponha quanto ao sentido, tradição e invenção se mesclam como um fator de progresso extremamente inventivo. Não disse nada, né? Porque quem é que se oponha a tanto ao sentido, tradição, tarará? Não tem, ele não fala no texto. Ou seja, faltou um pedaço do texto, esse texto não é claro, esse texto não tem coerência. Por isso que não é a letra C. Na letra D, diz assim, ó. Não há dúvida quanto a períodos históricos aonde ocorra especial desenvolvimento. Para aí. Aonde dá uma ideia de movimento, né? Aonde você pensa que vai? Movimento. Se for parado, um lugar fixo, onde está a minha carteira? Onde? Parada. Se for uma relação genérica, em que lugar você deixou a chave? Em que? Agora, aonde? Aonde é movimento. E sendo movimento, não é o caso da letra D. Na letra E, então, a nossa resposta. Tudo certo. Quando a gente diz, faz parte do senso comum acreditar, ainda hoje, que toda e qualquer grande invenção decorre do talento pessoal de um gênio. Ou seja, tudo de acordo com a norma padrão. Notem que quando uma questão pede clara e correta, eles deixam óbvios para a gente que é coesão e coerência, na relação de ser claro, e a parte da gramática na parte de ser correta. É uma questão bem comum de prova, de análise dessas alternativas, que a gente precisa ter, claro, um embasamento gramatical muito forte e não se esquecer, é claro, da relação de coerência e coesão que a gente vem trabalhando nessas videoaulas. Por isso que essa aula se torna uma aula bem importante para a gente pensar sobre um assunto que está em todos os textos, que é a ideia da coerência e da coesão. Claro que os textos que aparecem em prova são textos sempre bem escritos, que trabalham, obviamente, com uma certa coerência. Mas é claro que coerência depende também de um pouco do que a gente acredita e da forma como a gente escreve. Por isso, segue lendo. Leitura é o grande treino da interpretação de texto. Tamo junto!